bem, galera. Se a gente conseguiu entender quais são as carreiras tributárias voltadas à conformidade, vamos continuar evoluindo e vamos tentar entender quais são as carreiras tributárias voltadas ao planejamento tributário arrojado, aquele planejamento tributário que a intenção principal é redução da carga tributária. Uma vez que o profissional ele já entendeu o percurso gerativo de sentido da construção da norma tributária em conformidade com a autoridade fiscal, como é que a gente consegue fazer isso? A gente vai iniciar o nosso estudo da legislação, por exemplo, pelas soluções de consulta. Por quê? Porque a gente vai ter um tema que já gerou uma dúvida em algum contribuinte, esse contribuinte ele vai lá e questiona: Receita Federal, por favor, qual é o teu entendimento sobre essa matéria? Muito importante saber formular uma solução de consulta, né? Porque quem sabe o que pergunta consegue minimizar o dano da resposta, né? Quem é acostumado a lidar com solução de consulta, formular solução de consulta, sabe que eu estou me referindo. Então, gente, para que a gente consiga efetivar uma carreira tributária de sucesso voltado ao planejamento tributário arrojado, a gente vai ter que entender de conformidade. A gente não consegue trabalhar o planejamento tributário sem conhecer a conformidade fiscal. Então, para iniciar o trabalho de conformidade fiscal, a gente vai na internet, vai lá no site do normas.fazenda, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente até pode dar um Dr. Google, mas é para se inspirar, né? Na hora de começar a trabalhar, a gente tem que começar a trabalhar com legislação amplo senso. A gente não pode ler um artigo da internet, entender o conceito e dar resposta para o cliente. Bem pelo contrário. A gente vai buscar o fundamento da resposta, e o fundamento vai ser qual é o artigo de lei que eu estou fundamentando o meu raciocínio, como é que a Receita Federal ela entende esse artigo de lei, seja através da leitura de uma instrução normativa, seja através da leitura de uma solução de consulta. Muito bem, uma vez que o profissional da carreira tributária voltada ao planejamento tributário arrojado, ele inicia o seu conhecimento, a sua aproximação com a matéria através da solução de consulta, ele entende então qual é o fundamento legal que embasou o raciocínio da autoridade que respondeu, e daí sim ele pode começar a evidenciar os entendimentos dos tribunais administrativos, principalmente do CARF, principalmente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Só que esse profissional, seja ele de carreira, de profissão, né, de formação contábil, seja ele de profissão, de formação jurídica, ele vai ter que avançar no seu entendimento. Ele não vai poder parar na solução de consulta, bem pelo contrário, a solução de consulta será o ponto de partida desse profissional. E se não tiver solução de consulta desse tema, aí vai ter que interpretar a lei, vai ter que interpretar a instrução normativa, vai ter que ter o teu entendimento e vai ter que partir do teu entendimento para a leitura dessas decisões administrativas, dessas decisões prolatadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscal, e também começar a entender como é que o Poder Judiciário entende essas matérias, como é que o Poder Judiciário lá do topo, inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal, vamos ver se tem algum processo de repercussão geral, se tem alguma súmula que fale sobre o tema, lá no STJ, se tem um processo de caráter repetitivo que consiga nos orientar. Caso não tenha, a gente vai ter que procurar decisões interpartes, não decisões que espalhem efeitos sobre toda a sociedade. Se não tiver também decisões interpartes entre um contribuinte e a autoridade tributária, nós vamos ter que descer a estrutura do Poder Judiciário, vamos ter que sair daqueles tribunais superiores, STJ e STF, e a gente vai ter que começar a conhecer as decisões dos tribunais regionais, federais, dos tribunais de justiça. Se também não tiver decisões dos tribunais, a gente vai ter que se contentar
com decisões de primeira instância, com sentenças. Se não tiver sentença, a gente vai ter que se contentar com decisões de caráter liminar, decisões de caráter provisório. Estou falando assim, galera, para vocês começarem a visualizar que a carreira tributária, ela exige este entendimento, exige que o profissional conheça a estrutura do Estado, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Quem trabalha com conformidade vai ter que entender, conhecer, se manter atualizado das questões do poder legislativo e de algumas questões do poder executivo, pelo menos até aquela linha de corte que a gente estabeleceu, que é a solução de consulta. Agora, aquele profissional que quer trabalhar com planejamento tributário arrojado, quer diminuir carga tributária de entidades econômicas, de entidades contábeis, aí esse cara vai ter que entender de conformidade, vai ter que vir até a solução de consulta e vai ter que continuar uma expressão que eu usei, alguns aí já conhecem, continuar o percurso gerativo de sentido, o percurso de construção da norma tributária. Matérias essas todas que a gente vai conhecer lá no seu devido tempo. Agora o importante, né, é que a gente conheça o fundamento. E aqui, para quem conseguiu chegar no vídeo quase até o final, né, onde a gente está concluindo, eu queria dizer para vocês que o momento para iniciar as carreiras tributárias é agora. Então, quem acha aí que talvez seja um pouco tarde demais, porque já está aí com 15, 20, 25 anos de carreira, dentro da área contábil, dentro da área jurídica, com extensões que trabalham com a matéria tributária, a gente queria deixar bem claro para vocês, o momento é agora. Por quê? Porque a gente está passando por uma transformação fenomenal, a gente está inaugurando aí a era da tributação pós-pandêmica, onde a única certeza que a gente tem é que os tentáculos estatais eles vão aumentar na sociedade brasileira e a forma de financiar isso é através da tributação. O que a gente está propondo aqui no canal tributário, aqui no canal Sucesso Tributário, é que vocês consigam conhecer alguns fundamentos da matéria tributária que, independente da reforma tributária, da mudança tributária e fiscal que vir pela frente, vocês vão conseguir se adaptar, e não apenas uma adaptação de sobrevivência, mas uma adaptação de obtenção de melhores fatias de mercado, obtenção de um trabalho melhor entregue, um trabalho melhor executado, sem que vocês tenham que sofrer tanto, inclusive pessoalmente. Beleza, galera? Então, para concluir esse fechamento, o profissional do planejamento tributário, ele deve conhecer a conformidade, conhecer o entendimento do Poder Judiciário até o ponto onde o Poder Judiciário pode te entregar decisões ao respeito da matéria que vocês estão falando, e principalmente o profissional da matéria voltada à redução da carga tributária tem que entender que existe um procedimento necessário na conclusão do planejamento tributário. Qual é? É que vocês se projetem 3 anos à frente, se coloquem na posição da autoridade tributária e que vocês façam uma estimativa do que seria um lançamento de ofício, de acordo com o artigo 149 do Código Tributário Nacional, com a imposição das multas cabíveis. Então, o planejamento que o profissional voltado ao planejamento tributário com vistas à redução da carga fiscal, com vistas à economia, ele consegue passar um cenário quantitativo para o seu cliente poder tomar a decisão se ele vai agir em conformidade com a Receita Federal ou se ele vai fazer um planejamento tributário voltado à economia fiscal.